students! Olá, estudantes do 7º ano. Tudo tranquilo? Eu, a teacher Patrícia, a nossa intérprete Jéssica. Hello, Jéssica! Vamos procurar as informações no texto, vamos lá? Então, let's go! Nessa aula, então, nós falaremos sobre um pouquinho sobre as estratégias de leitura. Como é que a gente vai procurar as informações num texto? Como é que a gente vai ler esse texto? E, então, faremos a leitura e a interpretação. Thinking about. Vamos pensar aqui comigo. Para você, ler um texto em inglês é algo muito difícil? Você fica muito estressado para ler um texto? Como é que é? Como é que você faz? Você utiliza alguma técnica para realizar a leitura, para compreender o texto em inglês? Como é que você vai fazendo? Você vai olhando palavra por palavra? Você tenta entender a frase? Como é que você faz? E na sua opinião, é necessário fazer a tradução de todas as palavras para compreender um texto? Você acha que é necessário fazer isso? O que você acha? Então, olha aqui, dá uma olhadinha. Retiramos esse texto de onde? De onde que é esse texto? Será que é de um jornal? Será que é de uma revista? Será que é da internet? Então, a imagem, ela traz muitas informações. Então, olha aqui, ó. Pelo endereço em cima, eu já sei de onde que eu tirei esse texto. Tenho a figura de uma pessoa famosa. Quem é ela? Emma Watson. Você conhece Emma Watson? Já ouviu falar? E aí, então, a gente vai para o título, porque é muito importante. Emma Watson, United Nations. He for she. Gender equality is your issue to speech. Tá falando sobre o quê? Sobre o discurso que a Emma Watson vai falar da campanha He for she. Então, é importante que a gente conheça o título, ok? Então, olha lá. Então, onde é que a gente encontra esse texto? Responde aí para mim. Número 1, letra A. Será que é em revistas? Letra B, eu tirei da internet. Ou letra C, eu tirei de uma página de jornal? Responde letra, então, número 1, A, B ou C? Moleza, né, gente? HTTPS, então ali só a barrinha já me diz que eu tirei da internet. Moleza. Então, é um site que ele existe, se você quiser entrar, você vai conseguir entrar e ler toda a reportagem, ok? Então, vamos lá. Dicas para a leitura de um texto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, observar a imagem. Então, a gente já olhou lá, tinha a Emma Watson, estava num lugar como se estivesse falando, né, para o público, está dando um discurso, ok. Vimos o título, então compreenda o título. Está falando lá do He for she, ok, compreendemos o título. Agora, a gente vai pegar pedaços desse texto e vai procurar o quê? Palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Aquelas que parecem com a língua portuguesa. Você olhou para a palavra, você já sabe a tradução.
Então, por exemplo, important. Tem lá, Emma Watson is very important people. Opa, importante, ok? Cuidado só com as falsas cognatas. Tem algumas palavras que parecem, mas a tradução é outra. Por exemplo, parou na porta e tem push. O que você vai fazer? Automaticamente você vai puxar, mas na verdade você tem que empurrar. Então, esse é um falso cognato. Beleza. Aí você vai procurar as palavras que você conhece, que você já tem um vocabulário. E aí você compreende todo o texto. Então, não é necessário que você traduza palavra por palavra. Pelo contrário, quando a gente vai traduzindo palavra por palavra, às vezes as coisas ficam sem sentido. Então, o texto em inglês, ele é como um quebra-cabeça. Você vai montando as partes e vai compreendendo, certo? Eu não preciso compreender todas as palavras, eu preciso compreender o texto no geral, beleza? Então, let's go, vamos lá. Vamos então ler um pedacinho do texto. Emma Watson, United Nations, he for she, gender equality is your issue too, speech. Ele foi feito por Emma Watson em 2013. Então esse é o título que a gente já tinha lido lá, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Emma Watson. Será que você conhece ela? It's a British actress, model and activist, most widely known for her portrayal of Hermione Granger in the Harry Potter film series. In 2013, Watson became an UN Women Goodwill Ambassador and helped launch the campaign He for She. Watson presented the speech below at the headquarters of the United Nations in New York. Então, olha quantas palavrinhas que eu tenho aqui que eu conheço. Emma Watson, nome dela. British, de onde ela vem. Actress, palavrinha parecidinha. Model, super cognata. Ah, Harry Potter. Harry Potter já ouvi falar. Quem era ela? Hermione. Opa, então vou tirando várias informações. Em 2014, o que ela se tornou? UN Women Goodwill Ambassador. Opa, ambassador, palavra parecida. E aí eu montei a minha compreensão do texto, certo? Agora a gente vai pegar partes. Vamos lá então. Emma Watson is a British actress, model and activist, most widely known for her portrayal of Hermione Granger in the Harry Potter film series. E a minha pergunta para você é: why is Emma Watson famous? A minha pergunta está em inglês, então eu preciso que você responda também em inglês. Cuidado, meu pronome relativo, meu pronome interrogativo, why, o que eu quero saber. E quando eu tenho why na pergunta, eu começo a minha resposta com o quê? Responde em inglês. Vamos lá, let's go.
eu tenho o why na pergunta, em inglês eu tenho na resposta because. Esse é o meu porquê. Em português eu tenho 4 porquês, separados, junto, com acento, sem acento. Em inglês eu tenho apenas 2, why da pergunta e because da resposta. Então, para eu poder responder, eu tenho que compreender a pergunta. Minha pergunta foi: por que Emma Watson é famosa? Por que ela é famosa? Ó, ela ficou muito conhecida because she is Hermione Granger in Harry Potter film series. Ou você pode copiar. She is widely known for her portrait of Hermione Granger in the Harry Potter film series, ok? Então a gente pode dar uma simplificada ou pode pegar a parte do texto, não tem problema nenhum. Respondeu em inglês? Ótimo, perfect. Não está exatamente assim? Dá uma ajeitadinha. Respondeu em português? Be careful. Vamos começar sempre a responder em inglês quando a minha pergunta for em inglês, ok? Então, let's continue. Nós vamos continuar. In 2014, Watson became a UN Women Goodwill Ambassador and helped launch the campaign He for She. E agora eu quero saber então, what did she become in 2013? Presta atenção. E 4, do you know what is He for She campaign? Já ouviu falar dessa He for She? Sabe o que é isso? Ficou meio estranho ele para ela, o que é isso? Então vamos lá, responde para mim em inglês no seu caderno, número 3 e número 4. Let's go! Did she become in 2013? In 2014, Watson became. Cuidado com o verbo. Aqui eu estou perguntando no passado, tá? Então, o meu verbo, ele mudou. Aqui ele tá no passado, aqui ele fica no presente por causa do did, ok? Então, como é que ficou minha resposta? She became the UN. E daí você copia do texto, tá? Respondeu em inglês? Ótimo. Pode copiar sem problema nenhum. Tem que sempre saber onde que eu vou parar, né? Então, o que ela se tornou? UN Women Goodwill Ambassador. Parei aí, ok. E do you know what is this He for She campaign? Essa é uma resposta pessoal. Você já ouviu falar dessa campanha He for She? Que a Emma Watson ela é representante dessa campanha? Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? O que será que é isso? Vamos conhecer um pouquinho? Se você respondeu em português, cuidado, tá? Tenta responder em inglês. Então, olha lá. Today, então esse é o speech da Emma Watson, é o discurso dela. Today we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because I need your help. Então ela está falando para você, ó. I'm reaching out to you because I need your help. Eu preciso da sua ajuda. We want to end gender inequality.
gênero, né? Igualdade de gênero. And to do that, we need everyone to be involved. Então, ela está chamando todo mundo, está precisando da ajuda de todo mundo para que nós tenhamos essa igualdade de gênero. O que é igualdade de gênero? He for she, ele para ela. Os dois são iguais. This is the first campaign of this kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for gender equality. And we don't just want to talk about it, but make sure it is tangible. Então ela diz no discurso que ela quer angariar quanto mais homens e meninos para se juntar nessa campanha, para que os homens também tenham esse pensamento de igualdade de gênero e não ficar apenas no talk about, não só falar, e fazer a campanha funcionar, ok? Então, procura as palavras cognatas, vai lendo por partes, ó, today até need your help, procura entender, perfect. We até involved, vai entendendo as partes, vai montando a tradução e vai juntando o quebra-cabeça e monta a tua compreensão do texto. Olha lá então. This is the first campaign of this kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for gender equality. E aí eu quero saber qual é o objetivo dessa campanha. Letra A. Mostrar que existem muitas diferenças entre homens e mulheres. Letra B. Unir os homens e as mulheres. Ou letra C. Lutar pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Responde para mim, número 5, de acordo com o texto, letra A, B ou C. Objetivo, então, essa campanha, ela luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Acredita que ainda hoje, em 2021, existem diferenças entre homens e mulheres? Tem mulheres que ocupam o mesmo cargo e ganham menos, mulheres são tratadas diferente. Por que tudo isso? Então, vamos nos juntar a essa campanha e vamos fazer essa igualdade de gênero. Olha lá, então. Which paragraph and the speed mentions the following ideas, using number 1, 2 or 3. Então a gente vai lembrar do texto e vai procurar, vamos ver onde que estavam essas partes aqui, tá? Então a gente vai usar o número 1, 2 ou 3. Então vamos dar mais uma olhadinha no texto aqui, ó. Olha lá. Então parte 1, 2 e 3, tá? Então começa, o que ela vai te pedir, vai explicar qual é a campanha, o que acontece e termina aqui, ok? Então, parte 1, 2 e 3. Let's go! Vamos ver como é que tá a memória de vocês. Então, vamos lá. Letra A.
What feminism means? Onde é que ela está falando sobre o feminismo? No começo, na parte 2, na parte 3. Letra B. Her interest in doing things that were designed to be done by boys. Onde é que ela fala sobre as coisas, né, que são feitas para os meninos? Letra C. Being feminist is not seen as a good thing. D. The objective of the speech. Onde é que está isso? E letra E. Who the campaign he or she is addressing. Então vamos lá? Coloca para mim 1, 2 ou 3. Início do discurso, meio do discurso ou final do discurso. Let's go! Vamos conferir as respostas? Então, ficou assim. What feminism means é ali no meio do discurso, número 2. Os interesses também no número 2. Being feminist is not seen a good thing. Gente, essas informações, elas não estão explícitas no texto, elas estão implícitas. Você tem que tirar da sua compreensão. Então, no final, quando ela diz, né, da igualdade de gênero, então, não adianta a gente ser só feminista. Então, a última parte. A letra D, o objetivo do discurso dela é quando ela começa. Ela começa falando do objetivo. E para quem que ela fala? Para quem que é endereçado essa campanha? Ela fala para você. Então, na primeira parte. Então, ficou número 2, letra A 2, letra B 2, letra C 3, D 1 e E 1 também, ok? Confere, veja se você conseguiu achar essas informações, conseguiu tirar do texto, ok? Very good. Criado pela ONU, Mulheres, a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, o movimento Eles por Elas, He for She, é um esforço global para envolver homens e meninos na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu potencial e a organizar juntos uma nova sociedade. A embaixadora da boa vontade desta ação é a atriz Emma Watson. Então, Emma Watson que começou com isso. Nos Estados Unidos, cerca de 77 mil homens já aderiram à campanha. E a campanha começa, então, no Brasil, com um número também não tão expressivo, mas muitos homens também se juntando, para que a gente tenha essa igualdade de gênero. Afinal, somos todos iguais, não é mesmo? Não importa se são homens, são mulheres, todos têm os mesmos direitos e devem ter o mesmo respeito. Então, essa é a campanha He for She. Emma Watson, que é conhecida por ter feito Harry Potter, fez muitos outros filmes, mas né, o mais famoso, Harry Potter. Ela é, então, a embaixadora dessa campanha. Uma campanha bem interessante, pesquisa um pouquinho mais sobre ela. Então, nessa aula nós vimos as estratégias de leitura, compreendemos o texto através daquelas técnicas, certo? Então, aqui a gente tem as referências, tem um pouquinho mais da campanha, você pode entrar, pode pesquisar um pouquinho mais, pode procurar por ela no Brasil, como é a campanha He for She no Brasil, ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Bye! Bye, Jéssica!